Muito bem, vamos começar então a nossa aulinha de segunda lei da termodinâmica, ciclo de Carnot, essa galera toda aí, que é a última parte da termodinâmica, que é o que falta pra gente terminar, né? Então já começo jogando aí na cara de vocês a segunda lei da termodinâmica, anunciada dos nossos amigos Kelvin Planck, Kelvin, o Lord Kelvin, ele mesmo, da temperatura, né? Temperatura Kelvin, e Planck é o pai da mecânica quântica. Tá, então tem vários jeitos de enunciar a segunda lei, a que nos interessa mais aqui é o enunciado Kelvin Planck, que diz que é possível construir uma máquina que, operando em ciclos, tenha como único efeito converter integralmente em trabalho todo o calor recebido de uma única fonte. Tá, então é impossível construir essa máquina que, operando em ciclos, vai ter como único efeito converter integralmente em trabalho todo o calor recebido de uma única fonte. Tá, e aí, né? O que isso quer dizer? Tá, então vamos ver devagarinho agora, né, o que significa esse troço todo aí, tá? Então eu fiz o desenho aqui de uma máquina térmica, né? Então a máquina térmica é esse cara que vai ser ligado a uma fonte quente, a uma fonte fria, e disso ela vai conseguir tirar trabalho. E ela vai operar em ciclos, né? Ela vai fazer uma coisa, voltar para o início, fazer uma coisa, voltar para o início, fazer uma coisa, voltar para o início, ficar fazendo isso e tirando trabalho disso. É assim que ela opera, né? Por exemplo, aqui, coisa clássica, né? O trem, né? O trem, ele vai, a fonte quente do trem é onde o cara tá botando carvão ali, por exemplo, do trem, Maria Fumaça, né? Pode ser um trem elétrico também, mas o cara tá botando carvão ali no negócio, tá esquentando o carvão, essa é a fonte quente. A fonte fria vai ser, e esse carvão vai esquentar a água vai né, virar vapor, esse vapor vai ficar sob pressão, essa pressão vai mover o pistão do trem, e esse pistão vai fazer com que a roda se mova, e aí é daí que a gente tira o trabalho, né? E a fonte fria vai ser o que vai resfriar essa água, ou o próprio ambiente para onde o calor está irradiando, tá? Um exemplo clássico de uma máquina térmica, né? Por que eu voltei pro trem a vapor, né? Porque é aí que surge esse bagulho, tá? Então, olha aí, um contextinho, né? Contextinho histórico, tá? É, então nós temos aí as revoluções burguesas, tá? Que vai ser a revolução, né, inglesa e a francesa, que é a que mais aparece aí pra gente. Tem a Revolução Industrial, que é desse período, e a ciência positivista, né? A união dessa galera aí é que dá nesse estudo das máquinas térmicas, né? Por que a gente começa a estudar máquinas térmicas? Por que tem termodinâmica? Por que tem a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica? E por que essa galera toda que estudou isso está exatamente nesse período aí, né? Então é todo esse contexto histórico aí que faz nascer esse estudo, né? Daí que vem essa coisa. Acho que é importante a gente entender de onde vem, porque senão parece que né, a gente vai jogando conteúdo em cima de vocês não sabem de onde vem, que fórmula é essa, que negócio é esse, por que eu tenho que ver isso, né? Acho que ver um pouquinho da onde que vem esse negócio deixa muito mais fácil a gente entender o que, que é isso, né? E depois poder resolver as questões lá do vestibular. É mais fácil a gente ter uma noção, né? Então tá aí, tá? A Revolução Burguesa, né? Pode ser ou a francesa ou a inglesa, né? A inglesa é primeiro, né? Então os burgueses, a Revolução Burguesa então inaugura esse novo sistema que é o nosso sistema até hoje, nosso querido capitalismo, né? Tá aí dividindo a sociedade em burguesia e proletariado, né? Teve lá a lei dos cercamentos, né, que acabou com as áreas comuns lá da Inglaterra, e aí os caras, né, tomaram conta do campo, os camponeses tiveram que migrar para cidades, e aí as cidades se encheram de gente, não tinha legislação trabalhista, tinha mão de obra infantil, trabalhadores sem direito à educação, né, os trabalhadores eram só treinados para trabalhar, né? Nesse sentido veio a Revolução Industrial, né? A Inglaterra cheia de minas de carvão, tinha que ter alguma coisa para tirar a água lá de baixo, para poder dar acesso a eles às minas. E aí as máquinas térmicas foram essas primeiras máquinas que eram máquinas de bombeamento, né? Uma máquina que conseguia bombear a água lá debaixo da mina de carvão, jogar a água lá para cima, né? Tirar lá de baixo para que os caras pudessem entrar lá e minerar o carvão, né? Principalmente crianças é bom que tem a mãozinha pequena, acessa lugares que os adultos não conseguem acessar, né? Coisa boa, tá? Então tá aí, né? Teve o aumento das cidades, certo? Teve então a educação para a burguesia e militares, né? A educação nessa época aqui não é muito diferente de hoje, né? A nossa educação aí, tá? Então a educação, né, da época era só para a burguesia e para os militares, né? Nós temos então a ciência positivista, que é essa ciência hiper racionalista, né? Tipo,
a razão está acima de tudo e existe uma razão pura e o método científico ele é perfeito e ele pode lidar com, né, com uma visão mais mecanicista da natureza, né? Então, essa ciência positivista era mais uma coisa, né, assim, e até hoje, na verdade, a ciência positivista tem influência e tal. Nossa bandeira, ordem e progresso, né? Esse lema é um lema positivista, ordem e progresso, certo? Tá? Então, nessa época aí, tá? Não é toda essa galera aqui que é da ciência positivista. A ciência positivista surge um pouco depois de alguns desses caras aqui, tá? Mas então existia essa escola politécnica francesa que tinha esse símbolo aí, pour la patrie, le signe, le la gloire, sei lá como é que lê em francês, tá? E aí alguns cientistas, então aqui, alguns nomes aí a gente já conhece, né? Que foram os nomes que a gente já viu, tá? Então o Carnot, que a gente vai ver agora, o Sadi Carnot. Aí tem o Clapeyron, que é o cara lá do PV igual a NRT, né? O Clausius, o Kelvin, né? O Lord Kelvin. O Watt, que é o cara, não era, ele era mais um engenheiro, o Watt, né? Ele que construiu uma máquina térmica muito eficiente. Então a unidade de potência, né? Watt, é em homenagem a esse maluco aí. E o Joule, né? O Joule, unidade de energia, tá? Ou Joule, sei lá. Tá, então é por isso que essa galera está estudando máquina térmica. Por que a termodinâmica está sendo estudada? Bom, porque máquinas estão sendo construídas, máquinas a vapor estão sendo construídas, a burguesia precisa de máquinas térmicas para desenvolver a indústria, né, para que a coisa continue, né, crescendo e tal. Então faz muito sentido que o dinheiro esteja indo para construir escolas onde a burguesia e os militares estudariam para construir, para aperfeiçoar, né, as máquinas para que elas funcionem melhor, não explodam, né? E deem mais, e a gente consiga extrair mais trabalho. Aí aqui entra o Carnot. A gente vai conseguir extrair mais trabalho desse ciclo da máquina operando. Quanto mais trabalho eu conseguir extrair, ou seja, o trabalho é o que eu quero, o trabalho é o movimento, né? Quanto mais eu consigo extrair trabalho desse negócio, melhor é a minha máquina, né? Então, é daí que surge o ciclo de Carnot, esse estudo todo do Carnot que a gente vai ver, tá? Muito bem. Então tá aí ele, ó, nosso amigo Sadi Carnot, quase cortei aqui ele, tá? Tá aí com a sua roupinha militar, olha só quem diria, isso aqui é a roupinha militar do Carnot, tá? Porque o pai do Carnot era militar, além de ser rico, também era militar, então não era exatamente burguesia, eu acho que eles eram mais uma aristocracia francesa ali que estava ainda uh, em voga ali, né? Porque era a época era o finalzinho do Napoleão ali. Carnot é do finalzinho de Napoleão, entrando de volta a Luís XVIII, acho, na França, enfim, não importa. Tá? O que importa é que o Carnot era militar, era rico, então tinha dinheiro para estudar, né? E podia estudar na Politécnica Francesa, tá? Tá aí o Carnot, né? Esse aqui é o livro famoso dele, tá? Puissance motrice, tá? Então, reflexões sobre a força motriz do fogo e sobre máquinas adaptadas para desenvolver essa força, né? Então, qual era o objetivo do Carnot? Né? Se a gente precisava, se as pessoas precisavam, né, a burguesia precisava de máquinas melhores, máquinas que operassem, que conseguissem extrair mais trabalho daquela máquina. Então, o objetivo do Carnot era melhorar as máquinas a vapor. Para esse era o estudo dele, né, um modelo teórico. Então, o Carnot pensou no modelo teórico de uma máquina térmica ideal para servir de modelo às máquinas reais, ou seja, um ciclo ideal. O que quer dizer isso? Né? Então, o Carnot pensou: será que eu consigo montar eu consigo pensar numa máquina ideal, uma máquina que não tenha, né, que tenha uma estrutura perfeita, que não tenha atrito, que não tenha coisa nenhuma acontecendo ali que vá perder calor, perder energia de forma nenhuma. Uma máquina perfeita, ou seja, um ciclo perfeito. E aí eu quero ver desse ciclo perfeito quanto trabalho eu consigo extrair. Porque se eu conseguir montar a máquina perfeita operando num ciclo perfeito, isso vai ser o máximo ideal de trabalho que eu vou conseguir tirar desse negócio. Não tem como eu tirar mais trabalho dali. E aí eu vou saber, e quando eu montar as máquinas reais, eu vou saber, ó, a minha máquina real, ela tá chegando perto do ciclo de Carnot, ou seja, ela tá quase com a eficiência dela no máximo, no talo, né? Tá? Nunca vai se construir uma máquina real que tenha a eficiência de Carnot, da máquina de Carnot, porque a de Carnot é uma máquina perfeita, idealizada, né? E não existe uma máquina perfeita, certo? Mas então, eu consigo então ter um modelo, o Carnot queria montar isso, um modelo ideal, um ciclo ideal, para que as máquinas reais se baseiem nesse ciclo para tentar operar no melhor possível. Tá? Então, o modelo do Carnot é um modelo teórico ideal
que a gente nunca vai chegar e que não é tirar, né? A gente vai ver agora, tá? Bom, então Carnot sobre a segunda lei, olha lá, a segunda lei que a gente falou, né? Qual era o exemplo que o Carnot dava qual era o exemplo que o Carnot dava, a analogia que ele fazia, né, entre a fonte quente e a fonte fria da máquina térmica? Ele dizia que era tipo uma água da cachoeira, ó. Então, como a água em uma cachoeira ou em uma queda d'água qualquer, né, o calor flui da fonte quente para a fonte fria. Desse processo podemos extrair trabalho. Então o Carnot fez essa analogia, ó, pensem no calor como, né, apesar ele achava que o calor era um fluido ainda tinha essa ideia, mas né, hoje em dia a gente sabe que o calor não é um fluido, o calor é só energia em trânsito, né, energia térmica indo de um corpo mais quente para um corpo mais frio, tá? Mas o Carnot fez essa analogia da cachoeira, então nós vamos ter então um lugar mais alto e um lugar mais baixo e a água vai fluir daqui para cá. Então ele dizia que o lugar mais alto era a fonte quente, a temperatura mais alta, e o lugar mais baixo era a fonte fria, a temperatura mais baixa. E aí o calor fluía da fonte quente para a fonte fria. Eu precisava ter esse desnível. Eu preciso ter uma fonte quente e uma fonte fria para que o calor flua de um para o outro. E dessa fluidez, deste cair da água, é que eu vou conseguir tirar trabalho. Essa era a ideia do Carnot. Tá? Então eu vou tirar trabalho se eu tiver. Por isso que tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria. Se a gente pensar na analogia da cachoeira, como é que eu vou extrair trabalho se não tiver fonte fria? Se eu tiver tudo na mesma temperatura? Não tem como, né? Não tem como o calor fluir se está tudo na mesma temperatura. Se eu só consigo tirar trabalho de um negócio que está fluindo do quente para o frio, se eu tiver tudo quente, tudo no quente, ou tudo frio, sei lá, né? Eu vou ter um laguinho, eu vou ter uma coisa calma. E aí não tem como eu tirar trabalho disso. Eu só tiro trabalho quando tem o desnível. Tem que ir do quente para o frio, tá? Pensando desse jeito, ó, vamos olhar de novo. Ó, recortei lá a nossa segunda lei para a gente olhar para ela. Ó. O que a segunda lei diz, então? É impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, tenha como único objetivo converter integralmente em trabalho todo o calor recebido de uma única fonte. Né? Então, não tem como eu tirar trabalho, né? Não tem como todo o calor virar trabalho recebido de uma única fonte. E aí, olhando pela analogia do Carnot, claro que não tem como virar todo o trabalho. Porque o trabalho é o que eu tiro de quando a água escorre do quente para o frio, quando a água cai na cachoeira. Então eu preciso que um pouco caia, eu preciso que a água caia, eu preciso que caia do quente para o frio. Não tem como, né, não ir energia da fonte quente para a fonte fria. O que é a energia que está indo para a fonte fria? É a energia que está indo embora, que não está virando trabalho, certo? Então como é que eu vou extrair trabalho se não está indo do quente para o frio? Se não está indo do quente para o frio, significa que está tudo na mesma temperatura e aí não tem queda d'água, não tem a fluidez, né? Então, pela analogia do Carnot, acho que fica mais fácil entender essa segunda lei. Claro que não tem como tudo virar trabalho, porque o trabalho é o que eu extraio dessa transição. Quando eu tenho um corpo quente e um corpo frio, o calor vai fluir do quente para o frio e disso é que eu vou tirar trabalho. Não tem como tudo ir para o trabalho, certo? Porque daí não existiria a fonte fria e a coisa a cachoeira não cai, tá? Não sei se ficou claro, mas é o melhor que eu posso fazer. Tá bem, muito bem, olha lá, vamos ler de novo. Ó. É impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, tenha como único efeito converter integralmente em trabalho todo o calor recebido de uma única fonte. Tá? Então, a cachoeira tem que cair para eu tirar trabalho. Muito bem. Então, qual o máximo de trabalho que podemos extrair desse processo? No próximo vídeo veremos.